Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho do assistente social com crianças e adolescentes. E está aqui para conversar conosco a Natalina Almeida de Jesus, que é graduada em Serviço Social pela PUC, mestre também em Serviço Social na PUC. Participou na construção dos artigos da Constituição Brasileira sobre criança e adolescente em 1988. Tem larga e diversificada experiência no campo da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Então, vamos falar sobre o trabalho do assistente social com crianças e adolescentes. O que seria isto? Hoje o serviço social, a gente exerce a função específica. No caso da criança e do adolescente, pautado, né, na questão do direito, hoje a gente tem a garantia do direito, ela fica mais propriamente com o Conselho Tutelar, né? Digamos assim, com a vara da infância, na hipótese de ter que chegar à vara da infância, com na área de em conflito com a lei, é a vara da infância também associada à questão do conflito com a lei, né? Então, nós temos as varas regionais e nós temos uma vara na capital. Essas varas são do direito, é isso que você está falando? São varas, garantia do direito, mas já quando esse direito está violado, sai do campo do conselho para a questão judicial mesmo, para o judiciário. Então, nós temos as varas regionais e a gente tem também a vara, entre aspas, de infratores, que aí a gente chama vara em conflito com a lei, né? Porque o infrator é discutível, né? Tudo discutível, apesar que hoje voltou-se muito, a gente tem retrocedido, na verdade, o discurso da defesa do direito, né? Tem o menino, a diferença entre as varas as varas da infância regionais, elas tratam da defesa do direito, quer dizer, a criança e o adolescente que teve o direito violado. As varas especiais, que se chama, na verdade a gente tem na capital uma vara que é na Piratininga, ali no Brás. Ali é a vara dos violadores do direito, né? Violaram o direito de outros, né? Que também é necessário muito estudo, mas hoje eu falo que a gente retrocedeu na questão da infância por conta de uma carga da sociedade que tem sido muito punitiva e muito com um olhar muito severo aos adolescentes, que nem sempre são os que precisam, na verdade, ser punidos, né? Mas, assim, a separação do trabalho na infância é esse. Então, a gente trabalha na rede pública, por exemplo, a assistente ou assistente social do judiciário, eles são públicos, né? Funcionários públicos. Funcionários públicos. A gente tem também a prefeitura nos CRAS e nas SAS, que também são assistentes sociais da rede pública. CRAS é conselho? O CRAS, não, o CRES é conselho, porque era CRAS antes, né? Conselho Regional de Serviço Social, que é o que normatiza a nossa profissão, é CRES. Sim. E é conselho. O CRAS é a assistência social, a porta de entrada do serviço social nos bairros. Então, todo distrito deve ter um CRAS. E dentro do Principalmente dentro do CRAS, o serviço social, a psicologia, o atendimento básico do serviço social. Ele passa por ali. O que é esse atendimento básico?
É a cesta básica, é o documento, é o bilhete do idoso, é esse tipo de coisa passa por ali. O que o assistente social faz nestes serviços? Então, é o plantão que a gente chama, é o atendimento individual. Deveria ser um pouco mais amplo, mas é muito precário, sempre foi. Mas ali as pessoas que precisam da cesta básica, as pessoas que precisam de encaminhamento para a escola, para a alfabetização, para um lugar de atender os filhos, por exemplo, os centros da criança e do adolescente, que é conveniado, hoje não tem mais direto, mas o convênio, a assistente social ou o assistente social, ele encaminha para as políticas, e o CCA é uma das. O idoso também, a saúde. Quer dizer, esse assistente social ele tem que ter um conhecimento da região para poder fazer o encaminhamento para aquelas pessoas que estão na vulnerabilidade. Qual é o serviço prestado? O que a criança ou adolescente demandam desse CRAS? Eles precisam, né, de complemento às vezes alimentar. Hoje a gente tem, por exemplo, o Bolsa Família, era uma política relativamente estruturada hoje ela não está mais tão estruturada, muita gente perdeu o benefício. Hoje nós estamos em 2019, exatamente, outubro de 2019. Exatamente. Nos últimos 2 anos tem alterado muito. Então, aquilo que era direito, que as pessoas sabiam que era seu direito, hoje tem uma demanda muito grande, que é o assistente social que faz, que é ou recolocá-lo naquele direito que ele perdeu, orientá-lo para recolocar, ou ter que dizer que ele não vai ter. Hoje nós temos, por exemplo, uma coisa que é bastante cruel, algumas deficiências que foram desconsideradas. Deficiência física, mental, que não são mais consideradas. Eu não saberia listar quais são, mas a gente tem muitos casos que é perder benefício. A pessoa tinha o benefício, ela passou por um critério rigoroso para poder ter esse benefício, né? A gente vê, quem trabalha na periferia sabe. Hoje, por exemplo, um idoso aposentado e uma mulher que recebe o benefício da LOAS. Hoje, alguns casos, eu já não sei porque eu estou afastada já há quase 1 ano, mas alguns casos que o meu último trabalho era com idosos. A gente já tinha muita gente que estava num caso de pobreza, porque principalmente a pessoa idosa, o benefício é de um salário mínimo. Aí, se a mulher ganhava um salário pela LOAS, ele era aposentado e vice-versa, né? Um aposentado recebendo um salário mínimo e o outro recebendo o benefício da LOAS, um salário mínimo. O que seria o benefício da LOAS? A Lei Orgânica da Assistência Social, que é aquele idoso que trabalhou, aquela pessoa que trabalhou, mas ela não teve registro. Ela até trabalhou 15 anos, mas foi empregada doméstica. A lei da empregada doméstica não é há tanto tempo, e às vezes não consegue encontrar os patrões, ou os patrões se negam a dar aquele atestado dos 15 anos de benefício, não é? Então, essas pessoas, hoje, elas estão perdendo o benefício. 2 idosos perdendo benefício é miséria, porque o SUS também, a grande parte da medicação do idoso já não tem mais. Então, nós estamos num processo de punição para o extremamente pobre, que é a pessoa de 1 a 2 salários. Se o casal ou se os conviventes, né? Se um tem um salário e o outro, quer dizer, no caso de casados, né?
se um tem o salário, um perde o benefício, quer dizer, então perde aquele que recebe da Lei Orgânica da Assistência Social, que é essa pessoa que ou recebe por ter uma deficiência, ou recebe porque trabalhou em condições que não teve nem como comprovar os seus 15 anos de trabalho, né? E agora, com a mudança da Previdência, que a gente ainda não sabe direito que rumo vai tomar, então tudo isso está em suspenso. Alguns perderam já o benefício, alguns perderam e outros estão... Se o assistente social tem um bom entendimento, a defesa do direito, ele faz parcerias. Tem alguns advogados até que já estão fazendo esse tipo de coisa, de dentro da rede, mas é uma rede muito particular e muito especial, não é uma rede geral, que o advogado entra com o pedido e tem ganhado. Alguns casos eu já estava vendo que ganhava, mas ele é um advogado particular, então ele vai cobrar. Mas mesmo assim, mesmo essa rede que não é totalmente pública, é uma coisa difícil para a pessoa, né? Que vai pagar, recebendo, voltando a ter o direito, né? Advogados previdenciários. E aí eu tenho uma rede que consigo ter um advogado previdenciário razoável que lida bem com essas questões, que é a perda do direito. Agora, o que a gente vê muito no serviço social, ultimamente, é não ter essa, como se diz, essa ética, essa coisa que, por exemplo, eu e muitas colegas minhas, a gente foi movido por isso. Né? Rede conveniada são entidades privadas, ONGs que prestam serviço. Fazem um convênio com a prefeitura. A qualidade do trabalho, tudo depende muito, que também está muito em voga, né? A gente tem um nível de exigência a ser seguido, muito, mas hoje a política, ela poluiu um pouco esses códigos, esses projetos. Hoje, as relações de poder, elas ocuparam espaços que não deveriam, né? Intervir na questão técnica, intervir na defesa do direito, por exemplo, né? Que tem um aniquilamento, né? Acho que eu falei demais e a gente tem que voltar um pouco para a adolescência, né? Mas só para terminar, quer dizer, elas não viraram políticas de Estado, eram políticas de governo. Sim. Entre um outro governo, elas estão sendo eliminadas. Elas estão sendo eliminadas. A gente vê muito... Eu tenho muita experiência da questão de projetos e de como você faz um projeto, de como você garante a execução dele técnica, de como tem que ser a fiscalização, a supervisão. Agora, a gente já vê muito próximo da gente que não é a questão técnica que é mais importante, que não é a garantia do projeto. Né? Então, são coisas que estão entrando nesse cotidiano nosso, esgarçando a ética, esgarçando o exercício profissional decente, esgarçando a defesa do direito. Né? Então, isso está muito comum e o serviço social sofre muito com isso. A psicologia, a psicologia também, ela é pautada, deveria ser, né, pautada também nessa coisa bastante do direito. Só que a psicologia, ela faz um atendimento de suporte mais individual, não é? A questão de grupos, esse tipo de coisa, é com menor frequência. Então, a psicologia sofre menos com essa questão. Para nós é primordial. Então, com o adolescente, né, e a criança, ele trabalha, por exemplo, também quando há uma denúncia de maus tratos. Sim. O que ele faz?
Então, o Conselho Tutelar é uma parceria com o Conselho Tutelar nós vivemos agora, né, quer dizer, Isso. uma eleição bastante movimentada nas redes sociais. Movimentadíssima. Né, uma coisa assim... Coisa que a gente não via em outros anos, uma disputa política importante. Uma disputa política importante, pré-eleitoral. Se a gente olhar aqui um conselho tutelar, um conselheiro precisou de mais de 1.000 votos para ser eleito. 1.000 votos é uma estrutura razoável, né? E ele não precisa ter formação. Precisa ter o segundo grau. O segundo grau. Antes não era necessário, hoje é necessário, mas também a qualidade da escola é muito ruim também, né? Se não tiver segundo grau, não consegue. E esse né? Conselho Tutelar, ele que avalia essa denúncia? Em primeiro momento, sim. Em seguida, tem o judiciário, que geralmente faz a ponte, mas o serviço social no trabalho com adolescente hoje, ele tem vários momentos. Ele tem o CCA, que é o Centro da Criança e do Adolescente, que um pouco mais atrás a gente chamava de OSEM, né? Que na verdade era orientação socioeducativa ao menor, né? Antes da Constituição. Essa orientação socioeducativa era vir da escola e ter um segundo período de atividades de lazer, de socialização, complementares à escola, né? E hoje é similar. Hoje tem que ter os projetos mais claros. Houve uma série de avanços, mas, como eu disse, a política, a política não tem mais uma política pública. Aliás, a política pública está meio esgarçada. A então, ideia do Estado mínimo afeta todos os serviços, inclusive esses. Todos, literalmente todos. E a concepção de cidadania, que não existe, né? Pegando o caso deste menor, que houve uma denúncia de maus tratos, onde entra o assistente social aí? Então, o assistente social ele vai entrar bem depois. A primeira agora é o Conselho Tutelar. Esse processo ele vai para o juiz, vai ter um momento que o assistente social vai visitar essa família, vai tentar conversar, se for necessário, tira a guarda daqueles familiares, né? Se for necessário, vai ter uma discussão com a equipe do judiciário, né, do fórum, que vai, feitas visitas, entrevistados os pais, familiares da rede familiar também, que muitas vezes se tira a criança dos pais, dos agressores, se forem os pais ou padrastos, e passa-se para alguém da família, ou, em último caso, o abrigo, né? Tem o abrigo também, em último caso. E o serviço social é que faz a ponte entre a justiça... Faz a ponte, a entrevista, verifica os indícios, reforça a questão da proteção, que o primeiro é o Conselho Tutelar. Mas aí o Conselho ele tem a parte comunitária anterior. Quando é um caso de violência mesmo, de violência com danos, violência física ou violência psicológica ou abuso sexual, ele já passa para a vara da infância. E o assistente social está na vara da infância? Também. Ele é também na vara da infância e nesses convênios próximos do Conselho Tutelar, que é na parte mais comunitária. Um CCA, por exemplo, ele tem assistente social no CCA. E essa assistente social, ela vai, em primeiro momento, fazer a parceria com o conselho, verificada essa coisa do abuso, da negligência, do abandono, agressão física, psicológica, violência sexual, que tem muita. Subiu muito essas coisas
do período nos últimos 10 anos é uma falta de códigos absurda, porque eu falo dos últimos 10 anos que fazem 11 anos que eu estou aposentada do judiciário. Então, eu trabalhei nas várias facetas do serviço social na questão do adolescente. Mas será que aumentou ou agora antes existia uma subnotificação? Olha, eu acho que na questão da infância, depois da Constituição, eu acho que não é eu acredito que não é. Que aumentou mesmo. Aumentou mesmo, e nos últimos 2 anos, aí porque o discurso público, os representantes públicos, eles têm que ter noção da sua fala. A sua fala é altamente escola. Tem como se diz, já tem uma predisposição eu não poderia dizer, o que a gente pode dizer? A violência sexual sempre existiu, mas quando tem um combate como política pública, ela está ali controlada. Quando você faz uma discussão de que questão de gênero tem que mudar, que isso, que não aquilo... existe. Que é uma ideologia. É uma ideologia, vira ideologia de gênero e vai combater. Quando você fala que o negro e o quilombola são inferiores, quem é a população pobre? Que nem o presidente falou naquele clube. Então, hoje judaico. nós temos uma contrapolítica pelas pessoas que deveriam fazer a política da cidadania. Discurso violento. Né? Aumentou 72% o feminicídio. A questão da infância, eu estou desatualizada porque os últimos 4 anos eu trabalhei com idoso. Mas na questão da infância, certamente tem estatísticas que aumentou. Porque você pode bater, você bate agora, você está autorizado. Está autorizado a bater, está autorizado a ser tortura, violento, está autorizado a usar arma, legitimou a tortura. Então, isso na sociedade é um mal. Reflete e aumenta. Você tem que ter a busca pelo direito, empoderamento para você não ser desigual. E tudo isso foi aniquilado, né? Então, e atinge profundamente todos os tipos de trabalho, inclusive o seu. O trabalho social, com certeza. Principalmente. E no caso do menor infrator, ou em conflito com a lei, que é o nome, não sei se é atual, mas... Em conflito com a lei. A gente falava muito... Hoje voltou a coisa de infrator, isso e aquilo, porque a gente tinha um entendimento que o conflito com a lei, ele é mais amplo e é natural você conflitar com aquilo que te oprime, né? E tem uma relação... Não é de defesa, mas é uma relação mais humana desse adolescente com essa instituição total que continua opressora e onipotente. É a mesma. Está falando abrigo? Está falando abrigo aí? Estou falando, não, porque o adolescente, o abrigo é para infrator... eu usei o nome errado. Infrator não vai para o abrigo, vai para a Fundação Casa. Que aliás, que era a FEBEM antes. Que, aliás, ele fica preso muito mais tempo que o adulto. Por quê? Se ele tiver 17 anos, todo adolescente que faz aniversário, até 17 anos e 11 meses e 29 dias, ele vai, se ele infracionar nesse dia, na véspera do aniversário, se ele cometer uma infração, ele vai para a Fundação Casa e ele fica 3 anos. 3 anos para um adolescente, ele não sai antes, porque a lei diz que é 3 anos. Geralmente, quando ele infraciona aos 17, ele fica. Ele vai para a unidade de jovem adulto. 3 anos na adolescência é muito mais do que 3 anos para um adulto, primeira coisa. Segunda,
é que não tem, a lei é isso, vai, você infracionou, você vai. E aí o juiz não libera, porque aí tem a assistente social que trabalha na fundação, ela faz os relatórios dela e passa pelo assistente social do judiciário, que vai reavaliar esse menino para poder ser liberado. Então, nós temos casos de meninos, a gente teve muito caso, eu espero que nesses 10 anos tenha mudado, que eu sempre dizia que quanto mais a família é desprovida do direito, ela é mais punida. Esse menino vem do interior de cidades longes, por exemplo, aquela cidade já perto de Mato Grosso, Andradina, eles vinham para a capital. Um menino do interior, por pior que ele fosse, ele chegar na fundação com toda a questão urbana, com todo o tipo de infração da cidade grande, esse menino ele vai ser reeducado E isso era muito comum. E aí era papel do assistente social, da fundação ou do judiciário, ou a parceria entre as duas, antes desse menino estar perto de completar o tempo de sair, essa família às vezes não tinha sido contatada. Porque a fundação ela não tinha verba, às vezes, para fazer a mãe vir, alguém da família vir. E aí, ninguém botava o nome para poder dizer, não, se a família não veio nenhuma vez, como é que vai desinternar? E a família não veio por pobreza. 80% de casos dessa natureza era pobreza extrema. Se tivesse a passagem, ela viria. Muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.